Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Adoração que Deus Quer e está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 17 a 21. Leamos. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 17, o primeiro que nós lemos, Paulo diz aos seus leitores de Éfeso que eles devem buscar entender a vontade de Deus. Este ensino é válido para nós hoje. Em tudo, devemos buscar, procurar, entender, compreender e cumprir a vontade de Deus em nossa vida como crentes no Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a igreja precisava adorar a Deus do modo que Deus queria. Por isso, o nosso título da nossa mensagem, a adoração que Deus quer. Porque aqui Paulo está falando basicamente de adoração. E a adoração que Deus quer começa pelo Espírito. Ele diz: deixem-se encher pelo Espírito. A tradução diz: sejam cheios do Espírito. Porém, como todos sabem, o Novo Testamento foi escrito na língua grega e, para nós, traduzido para a nossa língua, o português. E nem sempre a tradução expressa o que está lá no original grego. Lá no original, o verbo é passivo. Então, não quer dizer que nós que vamos nos encher por nós próprios do Espírito, mas quer dizer que nós devemos buscar ser cheios por Deus. Deixem-se encher. A ideia é de alguém que se abre, alguém que se prepara, como alguém já exemplificou, ilustrou, é como esvaziar uma vasilha para que ela possa ser cheia. Esvaziar-se de vontade própria, esvaziar-se de desejos próprios, de aspirações próprias, esvaziar-se completamente daquilo que não agrada a Deus, para que então possamos ser cheios do Espírito. Então, a adoração que Deus quer começa com o crente deixando-se, ou os crentes, ou a igreja, deixando-se encher pelo Espírito. Notem que o verbo está no plural. Quer dizer, é algo que Paulo está falando aqui que deve ser coletivo. É claro que a adoração pode ser pessoal e também deve ser cheia do Espírito, mas aqui Paulo está se dirigindo à igreja, está no plural. Deixem-se encher. Também está no verbo presente. O verbo presente, ou o tempo presente do verbo, significa ação contínua. Deixem-se encher hoje, amanhã e depois. Ação contínua. É algo que nós precisamos renovar cada
dia, cada culto, cada momento em que nos reunimos. E também, Paulo está fazendo aqui uma oposição ao enchimento que vem do álcool, a intoxicação alcoólica. Paulo está dizendo assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole, ou, nas traduções mais antigas, a dissolução. Isto é, nós sabemos que quando uma pessoa se enche de álcool, ela perde o controle sobre si mesma, sobre os seus atos, sobre os seus pensamentos, sobre as suas ações. A intoxicação pelo álcool acaba tirando a pessoa do seu eixo, deixando a pessoa sem controle sobre as suas ações, sobre o que ele fala, sobre o que ele pensa, sobre as suas ações. Mas quando o Espírito enche o nosso coração, a nossa vida, nós estamos sob o controle de Deus. O Espírito Santo é também a pessoa de Deus. E o controle divino, evidentemente, vai nos evitar, vai deixar com que nós não sejamos dominados por nada errado, nada que seja perverso, nada que seja mal, nada que seja contrário à vontade de Deus. Muitas vezes temos notado nos nossos cultos de oração uma espécie de catarse, quer dizer, um transe, pessoas que se deixam dominar pela emoção, pelo momento, e com gestos, com atitudes, com ações que não são nada espirituais. Pelo contrário, são manifestações carnais que não agradam a Deus. Não é esta a adoração que Deus quer. A adoração que Deus quer também é uma adoração de música. A verdade é que a música é essencial ao culto. Não podemos imaginar uma adoração sem música. Não podemos pensar em um povo de Deus se reunindo sem cantar. A adoração com a música é essencial. Por isso que Paulo diz assim: em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Muita gente polemiza essa expressão aqui, salmos, hinos e cânticos espirituais, mas Paulo aqui não está usando termos técnicos para designar modelos de música, estilos de música ou tipos de música. Evidentemente que podemos pensar que salmos são referência aos salmos da Bíblia, que eram usados e sempre foram usados para cantar na adoração. E também podemos pensar que cânticos espirituais e hinos se refere àqueles que não são exatamente os salmos, mas produto da mente, da criatividade de pessoas que têm talento dado por Deus
para compor, para escrever músicas que louvam a Deus. Então, a adoração que Deus quer é com música, música de boa qualidade, música inspirada por Deus, música que realmente representa a essência da adoração. Mas Paulo completa que nós devemos louvar o Senhor de coração. Então, é outra qualidade da adoração que Deus quer. Uma adoração que não seja mecânica, mas que seja sincera e consciente. Frequentemente, nós cantamos sem pensar naquilo que estamos cantando. Nós cantamos, por exemplo, aquele hino tradicional, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Mas será que nós estamos dispostos mesmo a levar e sofrer a vergonha da cruz? Ou cantamos isso mecanicamente, sem pensar no que significam essas palavras? É isso que Paulo está querendo dizer, que a adoração que Deus quer tem que ser sincera, tem que ser consciente, tem que ser algo que represente o que nós realmente pensamos, o que nós realmente prometemos e o que nós realmente vamos fazer. E, completando a nossa meditação aqui, mais um ponto, Paulo diz que a adoração que Deus quer de nós tem que ser uma expressão de ações de graça. Por tudo deem graças a Deus. Tradução antiga diz, com ações de graças. E, inclusive, as traduções mais antigas dizem sempre, quer dizer, constante. Deus deseja de nós gratidão constante. E isto faz parte da nossa adoração. Não existe adoração verdadeira sem ação de graças. Também Paulo diz aqui que nós devemos agradecer por tudo. Por tudo. Tudo que Deus nos dá, tudo que nós podemos fazer, tudo que enche o nosso coração, tudo, enfim, a totalidade das coisas que fazem parte da nossa vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que recebemos, pelo trabalho que nós temos, pelos recursos que Deus coloca em nossas mãos, pelo sustento, pela igreja, pelos irmãos, pela palavra, por tudo. Deem sempre graças por tudo. E mais uma coisa, a Deus o Pai. A adoração é dirigida a Deus o Pai. A gratidão é dirigida a Deus o Pai. E deve ser feita sempre em nome de Jesus. Em outro trecho, o apóstolo Paulo diz que qualquer coisa que nós façamos deve ser feita em nome de Jesus. Se você não pode adorar em nome de Jesus, então a sua adoração não está completa. No versículo 21, que é o seguinte que nós não lemos, o apóstolo Paulo diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa palavra quer dizer que a igreja é caracterizada pela humildade, pela relação fraterna entre os irmãos. Na carta aos Romanos, Paulo diz isso de outra maneira, ele diz,
deem preferência uns aos outros. Quer dizer, a adoração, o culto à adoração, não é uma ocasião para exibição pessoal, não é ocasião para exibição de técnica, de virtuosismo, é uma ocasião para adorar a Deus junto com os irmãos. Então, não há ninguém melhor nem pior, não há ninguém que cante mal ou cante bem. Existem crentes no Senhor Jesus Cristo adorando o Senhor. Essa é a adoração que Deus quer.